Feliz sábado a todos, que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É com grande satisfação que hoje iniciaremos a nossa Semana Santa. O Senhor estará conosco durante toda esta semana, temos certeza e pela graça do Altíssimo. A nossa semana, nesta semana nós teremos como orador o pastor Edilson Valiante. Pastor Edilson Valiante, tive o privilégio de ser aluno dele no curso de teologia, no SALT. Um grande conhecedor da palavra de Deus, foi meu professor de teologia sistemática, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo. Tem uma visão religiosa e uma visão doutrinária, teológica, fabulosa. Na minha visão, é um dos maiores conhecedores desta área na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é um privilégio para a Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Caetano receber este servo do Senhor. Foi professor do SALT, atualmente é ministerial da União Central Brasileira, responsável por 540 pastores da nossa União. Responsável por 540 pastores da nossa União. Tenho certeza que será uma semana maravilhosa, repleta das bênçãos do Senhor. Hoje iniciaremos a nossa Semana Santa, amanhã às 19 horas, a nossa semana, de segunda a sexta-feira às 20 horas, e encerramos a semana no sábado que vem, às 10 horas da manhã, estaremos aqui para o início da nossa programação religiosa, o nosso culto. Então nós contamos com a presença de todas as pessoas durante esta semana. Faça planos, esteja aqui para adorar o Criador dos céus e da terra e para receber as bênçãos de Deus, as bênçãos do Altíssimo. Faça planos na sua vida, traga seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, venham e prestigiem o nome do Senhor durante esta semana. Pastor Valiante, a Igreja de São Caetano recebe de braços abertos, que o Espírito do Senhor o ilumine, como tem feito em todo o seu ministério, e que a graça do Deus Todo-Poderoso esteja contigo, com a tua família, é o nosso desejo e a nossa oração. Amém. Uma saudação da Igreja de São Caetano para o pastor Edilson Valiante. Seja bem-vindo. A igreja é tua. Eu agradeço as palavras elogiosas do pastor Chaguri. Para mim é uma honra, um real privilégio estar aqui com vocês durante essa semana. Não é bem uma semana de oração. A gente chama de Semana Santa, mas é uma semana de evangelismo. Eu até vou convidar a vocês para que nem pensem em viajar no fim de semana que vem. Primeiro que aonde vocês irão, estará chovendo. Segundo, estará frio. Terceiro, haverá fila para tudo. Fila no pedágio, fila até no sem parar vai ter. Então, eu sei que vocês estão bem mais próximos do que outros da Baixada Santista, mas vamos ter planos de estar aqui. Eu quero dizer a vocês que eu venho com toda a humildade, com toda a disposição de encontrar vocês todas as noites e também os vossos amigos. Eu sei que os amigos, os vizinhos, os parentes que vocês têm não virão aqui apenas se você orar por eles. Vai precisar existir alguma coisinha a mais. Talvez aquela ligação ou ir à casa dessas pessoas, às vezes, se for namorado, namorada, tal, trazer pela mão mesmo. E eu tenho certeza que será uma bênção para todos nós. Nós preparamos algumas coisinhas diferentes. Amanhã, na entrada, todos receberão, aqueles que quiserem naturalmente, um cartãozinho para oração ou agradecimento. Não é uma semana de oração, mas por que não vamos orar também numa semana de evangelismo? Então, à entrada, vocês terão ali já um papelzinho especial. Eu peço ao pessoal da recepção que providencie aquelas canetinhas para aqueles que já quiserem fazer o seu pedido especial de oração e o seu agradecimento. Estamos
trazendo também alguns bons brindes aos irmãos da igreja e aos visitantes, naturalmente. Aos visitantes, para segunda-feira à noite, isso não é para amanhã à noite, para segunda-feira. Segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça, vocês sabem. Então, é óbvio que alguns serão tentadíssimos a não vir aqui à igreja. E por isso, vou dar um aparelho, não estou dizendo que é um DVD, não, é um aparelho de DVD. Tem um problema esse aparelho DVD, não toca pagode, tá? Nem filme pirata, mas é um aparelho DVD que vamos presentear, no sorteio naturalmente, entre os nossos visitantes. Então tragam visitantes. E também vou dar um presente especial. Aliás, a partir de amanhã eu vou mostrar esse presente especial. Hoje não vou falar sobre ele, vocês vão ver. Aquele que trouxer também o visitante aqui à igreja. Então, na segunda-feira, vai levar um aparelho DVD, um visitante, e aquele que trouxe esse visitante vai levar também um presente especial. Nós teremos todas as noites, tenho certeza, as bênçãos de Deus e a presença de vocês. Nós programamos tempo bom, mas se chover ou se fizer frio, como bons cidadãos cosmopolitas aqui do Planalto, nós entendemos que Deus quer que nós estejamos aqui independentemente do tempo. Há uma história que me comove sempre. A história de um pregador irlandês, no final do século XVIII, muitos anos atrás. Ele era um pregador reavivamentalista, ia de congregação em congregação, pregando e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E estava marcado para ele estar numa determinada igreja naquela noite. E a igreja estava lá. Mas o pregador, ele não vinha. Ele estava num quartinho pastoral aqui atrás do púlpito e não vinha para pregar. E a igreja começou a cantar hinos, cantou 1, 2, um longo serviço de cânticos, e o pastor não vinha. E chegou num momento em que os líderes ali, incomodados com a situação, disseram, vai lá atrás, diga para o pastor que está mais do que na hora, ele já está atrasado para vir para cá. E quando aquele irmão foi, ouviu bem suavemente, mas com muita clareza, as seguintes palavras do pregador, ajoelhado. Ele dizia, Senhor, eu não vou sozinho. O Senhor tem que ir comigo. Eu não posso ir sozinho. Por favor, me acompanhe. Essa mesma oração eu fiz hoje cedo e faço agora. Eu não posso estar aqui sozinho nessa semana. Eu conto com as orações de vocês. Orem por mim. Eu estarei orando por vocês também. Vamos orar por cada um desses pedidos especiais. Vou lê-los todos e vamos orar uns pelos outros. Mais do que isso, tragam realmente as suas visitas aqui. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês pela primeira vez nesta semana especial de Semana Santa. Eu vou ler um texto que se encontra no livro de Filipenses. Esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. É um texto que está escrito, registrado na forma de uma poesia. Existem algumas porções da Bíblia, especialmente no Velho Testamento, que são poesias. Livros quase que inteiros
são obras poéticas. Eu não estou falando só do livro de Salmos, de Jó, de Provérbios, de Cantares, não. Eu estou falando, por exemplo, do livro de Isaías, que na nossa Bíblia parece que é um texto corrido. Não é, é poesia. Boa parte dos livros que nós chamamos de profetas menores, Ageu, Joel, Amós, são escritos em poesia. No Novo Testamento, nós temos também algumas peças lindas de poesia. As famosas declarações de Isabel, de Maria, do anjo, quando do nascimento de Jesus. Mas eu tenho que reconhecer que os textos poéticos não são tão abundantes assim nos escritos de Paulo. Portanto, ao lermos Filipenses agora, no capítulo 2, dos versículos 5 em diante, vocês tomem isto como um texto realmente relevante. Era uma poesia. Paulo escreveu isto que foi, diríamos, cantado pela igreja cristã. Um dos primeiros hinos do inário, entre aspas, do cristianismo, é esse texto encontrado aqui, em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 em diante. Esse texto é conhecido pelos teólogos como cataratas do amor de Deus. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de estarem em Foz do Iguaçu? Ali virem e olharem as cataratas. Quem não foi ainda, por favor. O momento de ir não é nesse feriado agora, mas é no próximo fim de semana. Por quê? Porque eu ouvi dizer, pastor Chaguri, que lá as cataratas estão jorrando tanta água que está vazando pelo Rio Iguaçu abaixo 5 vezes mais água do que o normal. E quem já foi em Niágara Falls, em outras cachoeiras e cataratas, sabe que Foz do Iguaçu é realmente algo impressionante. Eu estive lá alguns meses atrás, e era realmente a época da seca, e eu fiquei quase que decepcionado. Pouca água caindo, e quase não deu nem vontade de andar ali pelas alamedas, subir e descer os cantos que mostram e evidenciam as cataratas. E para provar que, embora o Papa seja argentino, mas Deus é brasileiro, as cataratas estão do lado maiormente na Argentina, mas a visão de quem vê é do lado brasileiro. E nós vemos as cataratas caindo. E é coisa tão impressionante que, ao você se aproximar em alguns daqueles lugares, você fica molhado, respingado totalmente pelas cataratas. Em alguns lugares ali, eles vão dar até capa para você se abrigar, ou alugar capas, para você não ficar molhado com a água que cai das cataratas. Isto aqui, esse texto, também é conhecido como as cataratas do amor de Deus. E a minha vontade, a minha oração, meu desejo para todos nós, é que esta água nos molhe hoje cedo. Respingue a nossa alma, respingue o nosso coração. Fale a você e fale a mim também. Senhor nosso Deus, nós estamos com a Bíblia aberta, iniciando essa semana especial. Dirija os meus lábios, dirija pelo Teu Santo Espírito a mente de todos nós. Que possamos trazer aqui os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes que ainda não Te conhecem, e que possamos conhecê-lo melhor durante a semana. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou ler o verso 5 até o verso 8 no final dele, e durante a semana leremos outras vezes e outras formas esse verso. Eu estarei usando a Nova Versão Internacional, que pode ser que não é exatamente aquela que vocês têm no texto aqui no computador. Seja a atitude de vocês
a mesma de Cristo Jesus. É um convite a sermos como Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que se devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É água do amor de Deus vazando por todos os lados. É como se estivéssemos descendo aqui uma escada. Jesus Cristo, Deus, Ele não se apegou à sua condição de ser Deus, mas Ele esvaziou-se, assumiu a forma humana. E na forma humana, Ele se tornou servo. E mais ainda, como servo, Ele entregou a sua vida. Ele morreu. Mais do que isso, não foi um tipo comum de morte, foi uma morte de cruz. Nós não entendemos muito bem como isto aqui funciona. Eu não tenho aqui vocabulário, nem condições mentais de dizer como que Deus tornou-se criatura. Eu posso explicar ao contrário. Eu posso dizer para vocês que todo pecado, é uma afirmação categórica essa, todo pecado, seja ele qual for, se eu levá-lo ao microscópio eletrônico da espiritualidade, eu vou notar que cada pecado tem a sua origem numa criatura que quer se tornar Deus. Vamos lá perceber o nosso Lúcifer nos céus. Ele colocou no seu coração ser Cristo Jesus. E por isso o grande conflito é entre Cristo e Satanás. E ele seduziu, enganou de forma muito astuta a Eva. Eva ficou impressionada com a declaração: você, se comer deste fruto, será como Deus. Nós temos, por natureza pecaminosa, sempre à disposição de nos entendermos como deuses. Mas Deus, a quem nós não temos capacidade de compreender, agora esvazia-se e torna-se um ser humano. Nós não podemos compreender, porque como que vai a criatura saber quem é o seu Deus? Pode você compreender quem é Deus? Algumas pessoas dizem, a Bíblia ela é falha porque ela não explica totalmente a respeito da natureza de Deus. Aliás, esse não é o objetivo da Bíblia. A Bíblia não tem condições de explicar totalmente quem é Deus. E porque nós não temos condições de entendermos muitas vezes quem é Deus, nós começamos a duvidar das coisas de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina, uma lição sobre as origens. E agora eu vou fazer uma outra declaração que pode assustá-los. O único movimento religioso de vulto mundial que ainda crê na literalidade do livro de Gênesis e por conseguinte da Bíblia é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E porque muitas pessoas não conseguem entender o Deus, especialmente o Deus como registrado na Bíblia, negam a sua existência. Jesus Cristo era Deus, mas ele esvaziou-se. Deus. No Brasil nós não temos rei, não é verdade? Não temos. A figura do rei está muito distante de nós. Nós já tivemos
E mais do que rei, nós tivemos 2 imperadores em nosso meio. E também um rei que veio de Portugal, Dom João VI. Ele era um príncipe regente. Depois ele acaba se tornando rei aqui no Brasil e volta a Portugal. Nós não temos a noção do que significa um rei, mas nós temos noção de autoridade. Certamente, se a presidente da República estivesse conosco hoje aqui, nós teríamos tido certamente o quarteirão mobilizado, vários guarda-costas e seguranças estariam aqui. Eu não tive ainda o privilégio de acompanhar nenhum presidente da República, mas já estive algumas vezes com o governador. O governador, quando anda, ele anda com pessoas que lhe escoltam, lhe protegem, e as pessoas querem estar perto dele, querem parecer na mesma foto que ele. E é só um ser humano. Apenas um fato curioso. Quando a família real veio para o Brasil, saindo fugida de Portugal, lá em 1808, e vindo para o Brasil, depois da tentativa de Napoleão de conquistar Portugal, que acabou conquistando de alguma forma, a viagem dessa família real para cá não foi nada fácil. Os navios em que estavam embarcados eram não transatlânticos que você hoje pega para fazer aí uma viagem especial, um cruzeiro. Absolutamente. Eram coisas rudimentares, movidos à vela. A água acabava depois de 2, 3 dias. O que sobrava daquela água em barris apodrecia. Os navios estavam cheios de baratas, de ratos e tudo quanto é um tipo de animais desse porte. Tanto é que as mulheres, a rainha, os filhos, as filhas do rei de Portugal, pegaram piolho no navio, vindo para cá, para o Brasil. E como resolver o problema do piolho? No início do século XIX, só havia uma única forma, um único remédio: cortar o quê? O cabelo. E as mulheres raparam o cabelo. Cortaram por quê? Porque senão a infestação de piolho se tornaria insuportável. E chega a família real aqui no Brasil. As mulheres não desembarcaram em Salvador, que foi o primeiro lugar onde o rei desceu. Mas quando chegaram no Rio de Janeiro, elas não desembarcaram no mesmo dia, ficaram no navio, mesmo sob essas condições. E quando desceram, foi feito assim, quase que uma passeata, era um momento marcante, era o rei presente em terras brasileiras pela primeira vez. E aquelas mulheres, com o cabelo raspado, a rainha, as filhas, todas usavam turbante, um tipo de lenço, para esconder, né, que estavam com o cabelo raspado. Mas dava para perceber que o cabelo estava raspado. E, curiosamente, as mulheres brasileiras, ao verem aquele quadro, entenderam que a moda lá na Europa era cabelo raspado. Naturalmente, naquela época, é difícil a gente imaginar isso, né? Sem Rede Globo, sem internet, sem fotos, sem nada. Nós estamos falando de 200 anos, mais de 200 anos atrás. E as mulheres aqui da corte, aquelas que queriam imitar a família real, que vinham agora com a última moda da Europa, fizeram o quê? Rasparam os cabelos. Eu convido a vocês todos nesta manhã a rasparmos o nosso cabelo da nossa, sabe? Alguns não precisam mais, né? Eu preciso um pouquinho, alguns menos, mas, pastor Chaguri, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou. Para tentar compreender um pouco isso, e compreender a Deus
São expressões que a Bíblia não usa, mas são expressões que a teologia usa. Eu vou destacar apenas 3 delas para caracterizar a Deus. Quem é Deus? Deus é onipotente. Deus tem poder para tudo. Deus tem uma capacidade impressionante na sua voz. Eu vou pedir agora, de forma muito carinhosa, aqueles que puderem, se coloquem em pé. Por favor, se coloquem em pé. Fiquem em pé, por favor. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Podem voltar a tomar os assentos, a se assentarem. Que judiação eu fiz. Vocês percebem o poder da minha voz? É o poder da minha voz. Eu consegui levantar, pelos cálculos que eu fiz aqui, matemáticos e astronômicos até, né? Modo de dizer, brincadeira. Eu levantei com a minha voz agora umas 10 toneladas. Tá certo que alguns contribuíram um pouco mais para estas 10 toneladas do que outros. Mas vocês percebem? Vocês foram gentis para comigo. Agora, Deus, Ele é onipotente, a ponto de Ele falar e existir, tirar do nada. E Deus disse, haja, e houve. E quem é esse Deus que falou e tudo foi feito? De acordo com o Evangelho de João, vamos dar uma olhadinha no prólogo, que é um paralelo, um paralelo incrível, porque são as mesmas palavras, as mesmas impressões. Eu leio aqui, no princípio era aquele que é a palavra. Vocês devem estar lendo, no princípio era o quê? O verbo, a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. É o que diz a Bíblia. Esse é o Jesus Cristo, onipotente. Ele foi a palavra, o verbo. Ele falou e houve. E tudo o que existe foi feito por intermédio dele, diz a Bíblia. Mas ele esvaziou-se, a ponto de decidir não fazer uso da sua onipotência quando se tornou um ser humano. Essa expressão esvaziou-se, ela tem que ser entendida por nós. Não que Jesus Cristo tenha, diríamos, deixado de ser Deus, mas ele decidiu, ao assumir a natureza humana, não fazer uso dos atributos peculiares à divindade, a fim de ser um como nós, ser servo e viver em nosso meio. Esvaziar-se não é simplesmente perder, no sentido que você perdeu uma carteira, perdeu um dinheiro, perder alguma coisa, perdeu o carro no acidente, perdeu alguém que morreu. Não é exatamente isso que significa esvaziar. Esvaziar-se quer dizer, tomou uma decisão lá no fundo do seu coração de não ser mais, no caso aqui, onipotente. Tanto é que em alguns poucos versos mais tarde, em São João, mesmo Evangelho, no capítulo 5, o verso 30, o próprio Jesus Cristo diz: por mim mesmo, nada posso fazer. O Jesus Cristo, onipotente, Criador, agora diz: nada posso fazer de mim mesmo. E vejam que as tentações que Satanás colocou diante de Jesus, todas elas, Jesus foi tentado, mas as tentações colocadas diante de Jesus eram para fazer com que ele usasse
os seus atributos divinos. Vamos pegar a primeira tentação. Pode pegar qualquer uma delas, mas vamos à primeira, que é mais fácil. Ah, Senhor, você está com fome? 40 dias sem comer. Eu sei que o Senhor pode simplesmente resolver esse problema. Por que que não se transforma pelo seu poder? O Senhor que é o verbo, a palavra, por que que não faz com que essas pedras se transformem em pães? Pergunto, essa é uma tentação para mim, para você? Você pode transformar pedras em pães? Nós podemos o contrário. Aqui vai a fórmula. Tá? Pegue amanhã, não hoje, amanhã, vá à padaria bem cedo e compre um pãozinho francês. Tá? Um só. Coloquem dentro de um saquinho de papel. E coloquem em cima da geladeira. E depois de uma semana você não vai ter mais um pão, vai ter uma pedra. Por quê? Porque nós não temos o poder de transformar pedras em pães, mas Jesus Cristo tinha. E para ele era uma tremenda tentação. Usar o atributo divino do ser onipotente para se satisfazer. Mas Jesus Cristo decidiu não fazer uso disso. Eu tenho aqui um texto de Ellen White que descreve como que ele foi tentado a usar a sua divindade. É um texto do livro de Atos das Nações que nos ajuda a compreender a tentação de Jesus ali perante o tribunal de Anás e Caifás, pouco antes de ser levado perante o Sinédrio. Diz Ellen White, Cristo sofria vivamente sob maus tratos e insultos, nas mãos dos seres que criara e pelos quais estava fazendo imenso sacrifício, recebeu toda sorte de opróbrios e sofreu proporcionalmente à perfeição de sua santidade e o seu ódio pelo pecado, seu julgamento por homens que agiam como demônios, era-lhe um sacrifício sem fim. Achava-se rodeado por criaturas humanas sob o domínio de Satanás. Isto era-lhe revoltante. E agora vejam como ela conclui esta frase. E sabia que num momento, por uma irradiação súbita do seu divino poder, poderia reduzir a pó os seus cruéis atormentadores. Conclui ela. Isto tornava a provação mais dura de sofrer. Jesus Cristo se esvaziou ao assumir a forma humana. E lá na cruz, como uma ovelha que foi levada ao matadouro, apontavam para ele e diziam, tu és Cristo. Se você é Deus, Cristo é Deus, por que não desce da cruz? E essa tentação lhe era cruel, porque ele poderia, sim, descer da cruz. Não era como os ladrões que estavam do lado, manietados, ali presos, sob a ação de uma guarda imperial. Não. Jesus Cristo decidiu tomar a cruz por nós. Ele também era onisciente, mas também se esvaziou, não fez uso desse atributo. Diante de Moisés, ele disse, eu sou o que sou. E ele tinha plena consciência disso. Vejam aqui, ainda no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Evangelho de São João 8, 58. Claramente nos diz que Jesus Cristo tinha consciência de quem ele era. Respondeu-lhes Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, o quê? Eu sou.
E esta frase, ego emi, eu sou, ela está registrada na mente do povo judeu, como aquela frase dita a Moisés. Fala, Senhor, qual é o seu nome? Quem és tu? Eu sou. E aqui não há um erro de linguagem, porque categoricamente, se nós lermos esta frase com cuidado, podemos perceber que Jesus poderia ter infringido num erro gramatical, um erro de concordância. Por quê? Ele poderia ter dito assim: eu lhes afirmo que antes que Abraão existisse ou nascesse, eu o quê? Era. Não está falando aqui simplesmente a respeito da pré-existência de Jesus Cristo. Aqui sim está falando da consciência que ele tinha de ser Deus, de ser o eu sou. Ele sabia quem ele era, mas ele decidiu não fazer uso disso. Jesus Cristo não sofreu de amnésia. Alguns anos atrás, uma professora nossa do Newbold College, lá na Inglaterra, foi afligida por uma amnésia. Ainda bem que foi uma amnésia que durou alguns poucos dias apenas. Ela sofreu um acidente e se esqueceu de quem era ela. Mais ainda, das crianças que tinha, o nome. Esqueceu quem era o esposo. Ela não sabia quem ela era. Jesus Cristo não teve amnésia. Ele sabia quem ele era. Ele tinha plena consciência de que era Deus, mas ele decidiu não fazer uso da sua onisciência. Ellen White declara que as próprias palavras, Deixai as nações, página 58, as próprias palavras ditas por ele a Moisés para Israel foram ensinadas aos joelhos de sua mãe. Aquilo que ele declarara lá a Moisés, que está na Bíblia, ele decidiu não saber e ter Maria com alguém que ensinava. Quando lhe perguntaram: Senhor Deus, diga para nós qual o dia e a hora que o Senhor vai voltar a esta terra. O que Jesus respondeu? O que ele falou? Será que ele nos enganou? Será que ele disse uma mentira? Ele decidiu não saber, não fazer uso da sua onisciência. Ele simplesmente declarou: Filho do homem, eu não sei, e nem os anjos sabem, apenas quem sabe? O Pai. O Pai sabe. O Pai sabe. Jesus Cristo não podia ver além da cruz, porque claramente ele exclama, uma frase que vai ecoar essa semana aqui, sem dúvida nenhuma, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele declarou isso? Porque ele não via nada além da cruz. Ele decidiu não usar a sua onisciência por amor de cada um de nós. Ele também não era onipresente. Ao assumir a humanidade, ele não podia estar presente em todos os lugares. Ele não perdeu a sua onisciência, assim como ele não perdeu a sua onipotência, assim como ele não perdeu a sua onipresença. Ele decidiu não fazer uso disto. Ele simplesmente decidiu por amor. Porque um Deus tornou-se ser humano. Uma das lendas da modernidade, uma lenda urbana que existe hoje, é noticiada pelos meios de imprensa, a Transpress,
outro dia noticiou mais uma vez essa lenda. Fala de um homem vivendo nos Estados Unidos. Ele, de acordo com o costume americano, foi num sábado. Os sábados e os domingos os americanos fazem um tal de garage sale. Venda de garagem, liquidação de garagem. O americano compra tudo, né? Depois não tem onde guardar. Aliás, é garagem por quê? Porque na garagem do americano não é para pôr carro. Raramente o americano põe o carro na garagem. O carro fica fora. Dentro da garagem tem um monte de lixo lá dentro. Coisas que ele vai comprando. E chega uma hora que ele quer vender. Tem que vender, porque senão a garagem já está cheia. Então é a tal da liquidação de garagem. E esse cavaleiro tinha o costume de ir em garage sales. E ele parou com a sua caminhonete na frente de um desses garage sales. E olhou ali as bancas, roupa nova, roupa usada, coisa boa, coisa que não presta, muitas barganhas, produtos eletrônicos, quinquilharias, de modo geral. Mas ele não se interessou por nada, exceto por uma motocicleta que estava jogada lá no fundo da garagem. Ela não estava à venda. E ele chegou-se ao dono daquele garage sale, ao dono da casa, e disse: Senhor, você me vende aquela moto lá? E o indivíduo, dono, disse: olha, desculpe, eu não estava pensando em vender essa moto, é uma relíquia de família, está aí, mas está quebrada, está faltando peças, está toda empoeirada, eu nem pensava em vendê-la. Ah, mas eu quero recuperar uma moto mesmo dessas, antigas e tal, gosto dessas coisas, eu quero comprar. Você me vende? Vendo. Quanto você me vende? Olha, eu vou dar um bom preço, $200. Bom, tudo bem, $200. Fez um cheque, pagou o indivíduo, jogou a moto em cima da caçamba da caminhonete e levou para casa. No dia seguinte, dia de comércio aberto, ele ligou para o dono de uma loja de peças de moto da cidade onde ele morava, que era amigo. Ligou, o cavalheiro atendeu, ele disse: olha, eu tenho aqui uma moto, assim, etc. Dá para você tem peças para... Mas eu não posso saber que peças você realmente precisa para essa moto. Não, preciso de pneu, disso, daquilo, um monte de coisa. Não, mas você tem que me passar pelo menos o número do chassi da moto. A moto não tem nem documento, eu não sei nem como que é esse negócio. Então me dá o número do chassi da moto. E ele foi lá, deixou o telefone um pouquinho, foi lá, olhou no chassi, estava ali o número, trouxe o número. E passou o número do chassi para o dono daquela loja de peças de moto. O cavalheiro disse lá do outro lado da linha: olha, espera um pouco. E esse espera um pouco foi uma longa espera. Ele estava quase desistindo, colocando o telefone no gancho. O indivíduo disse: olha, você tem certeza que o número do chassi dessa moto é exatamente esse que você me passou? Ele disse: tenho certeza, absoluta. Vamos fazer o seguinte, essa moto está quebrada, né? Você vai gastar um dinheirão com ela. Pois eu vou dar $15 mil por essa moto, do jeito que ela está. Como toda oferta demais, o santo desconfia, aquele indivíduo desconfiou, alguma coisa errada. E ele falou: olha, vou pensar aqui e tal, entendeu? Pum, desligou o telefone. $15 mil por uma moto velha, por um número do chassi, uma moto quebrada que nem funcionando estava, que ele teria que colocar um dinheirão para fazer com que ela pegasse de novo. Ele, desconfiado, ligou para a fábrica. E depois de falar com máquina, com isso, com aquilo, finalmente ele falou com um ser humano, da fábrica de motos Harley Davidson. E simplesmente ele disse: olha, eu tenho uma moto assim, que tem esse número de chassi. O que você poderia fazer para que eu conseguisse peças para esta moto?
O indivíduo anotou. E depois de algum tempo de novo de espera, quem assume o telefone diz: eu sou o diretor-geral da Harley Davidson. E eu gostaria de dizer para você que você tem uma moto especial. Você me passou o número do chassi, mas eu queria que você fosse lá na moto agora. Eu vou ficar esperando. Você retirasse o banco, debaixo do banco, registrado no chassi. Existe uma marca especial se você tem realmente a moto com esse número. E ele foi lá rapidamente, meio trêmulo, pegou uma chave de boca, tirou rapidamente o banco e lá estava. Voltou ao telefone e disse: sim, lá no chassi está escrito The King, o rei. E aí, o dono, o gerente, melhor, geral da Harley Davidson disse: caro amigo, eu dou a você, a Harley Davidson dá a você, nada mais, nada menos, do que $250 mil por essa moto. E explicou. Elvis Presley, ele comprou 3 motos especiais da Harley Davidson. 2 delas já estão lá no Graceland, no museu, na casa onde morou Elvis Presley. Está lá a moto que pertenceu à filha dele e a moto que ele deu para a esposa dele. Mas a moto de Elvis Presley estava perdida até agora. E eu dou $250 mil, o que equivaleria a comprar 10 motos Harley Davidson novas de modelo sofisticado. E ele disse: eu vou pensar. Para terminar a história, essa moto foi vendida por $1,5 milhão para a Fundação Graceland. E essa moto está lá, na casa onde morou Elvis Presley, totalmente recuperada. Uma moto que não valia absolutamente, quase nada, $200. Mas ela tinha uma marca especial nela, o rei. Eu tenho uma boa notícia a vocês nessa manhã. Não importa quão frágil nós nos sintamos, no coração de cada um de nós existe uma marca. Uma marca que diz que nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que nós pertencemos a este Jesus Cristo, que sendo Rei, que sendo Deus, tornou-se um como nós, e viveu e morreu por nós. Todos nós temos nosso valor, porque Jesus Cristo esvaziou-se. Sendo Deus, não teve como usurpação, não se ateve a motivo de ser Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a nossa forma, colocando uma marca em nosso coração. Que Deus abençoe. Você vale muito e eu também. Que Deus abençoe.